O Repórter Eco especial de hoje acompanha os avanços e desafios nas negociações da COP27, a 27ª Conferência da ONU sobre o Clima, que acontece até 18 de novembro em Sharm el-Sheikh, no Egito. Os cientistas alertam: é preciso agir agora para conter o aquecimento global. Não há tempo a perder. As mudanças climáticas estão desacelerando uma importante circulação do Oceano Atlântico. É o que revela novo estudo científico publicado na revista Nature Communications. O colapso deste grande sistema pode alterar o clima da Terra. Há milênios, uma energia extraordinária mantém a circulação das águas do Oceano Atlântico. O fenômeno natural leva águas quentes do hemisfério sul para o norte e, no sentido contrário, traz águas frias do norte para o sul. Chamado pelos cientistas de célula de revolvimento meridional do Atlântico, o sistema também é conhecido como a grande circulação do Atlântico e é considerado essencial para a regulação do clima, especialmente na região dos trópicos. Ela tem um papel fundamental porque ela transporta uma quantidade muito grande de calor na superfície do Atlântico Sul para o norte. E esse calor, ele controla a circulação atmosférica em grande parte dos continentes que estão ao redor do Atlântico. Então, especificamente, nordeste do Brasil, por exemplo, as chuvas que esses estados recebem, elas estão fortemente associadas à intensidade dessa circulação. O clima que nós conhecemos hoje no planeta, mais especificamente aqui ao redor do Atlântico e nos trópicos principalmente, ele tem o seu equilíbrio sustentado, digamos assim, por essa grande circulação. Os cientistas já sabiam que a grande circulação do Atlântico sofreu colapsos no passado. Agora, um estudo publicado na revista Nature Communications esclarece o que causou esses colapsos e sugere que este cenário pode se repetir no futuro, principalmente por conta do aquecimento global. Um dos autores do artigo, o paleoclimatologista Cristiano Chiesi, conta que chegaram a estas conclusões depois de coletar sedimentos marinhos no Atlântico Norte, entre o Canadá e a Groenlândia. Nós coletamos os sedimentos daquela região, sedimentos do fundo do mar, 2, 3 mil metros de profundidade, e nós reconstituímos a temperatura da subsuperfície daquela região e também, naqueles mesmos testemunhos, encontramos camadas recorrentes de sedimentos depositados por icebergs. Então imagine no Atlântico, no oceano, camadas muito espessas ricas em sedimentos transportados por icebergs. O que a gente descobriu foi que quando tem muito iceberg derretendo naquela região, a salinidade da água fica muito baixa, porque o iceberg é feito de água doce. Ele libera água doce. Quando ele libera essa água doce, a água do mar não consegue mais afundar, porque ela fica com baixa densidade. Então, essa grande circulação trava. E o que nós descobrimos foi que, imediatamente antes dessas espessas camadas de sedimentos transportados por icebergs, nós encontramos picos de aquecimento em subsuperfície naquela região. Cristiano Chiesi explica ainda os impactos provocados no passado pelo colapso da grande circulação. O que acontece são diversos efeitos colaterais, digamos assim, no clima, em primeiro lugar, ao redor do Atlântico, mas que avançam no segundo momento praticamente para o planeta inteiro, chegando até a Antártica. E, por exemplo, no nordeste do Brasil e no sul da África, aumenta a precipitação dramaticamente. Na América Central e no extremo norte da América do Sul, como ali o norte da Venezuela, mas já passando para a América Central, e também
ao sul do Saara, no Sahel, essa transição entre o Saara e a África Equatorial, diminui a precipitação marcantemente. Como esses períodos no passado tiveram a duração de vários séculos, os ecossistemas nessas regiões se modificaram porque o regime de chuvas mudou completamente. As descobertas que nós fizemos, elas são do último período glacial. Então é aquele intervalo de tempo entre mais ou menos 70 mil e 10 mil anos antes do presente. Qual é o risco real de haver um novo enfraquecimento desse sistema ou até um colapso? Essa é uma grande preocupação que nós temos. Enquanto entre 70 e 10 mil anos atrás, essas forças que causaram o colapso dessa circulação foram naturais, hoje nós temos uma outra forçante, nós temos uma outra força muito grande, que são os gases de efeito estufa emitidos pelas atividades antrópicas, ou seja, pela sociedade. E, bem, sabemos claramente que esses gases de efeito estufa causam aquecimento do planeta e este aquecimento está, por exemplo, aquecendo a subsuperfície do Atlântico Norte, que hoje pode causar o colapso parcial das geleiras que ocupam a Groenlândia. E esse colapso das geleiras da Groenlândia vai liberar água doce em grande quantidade para aquela mesma região entre o Canadá e a Groenlândia e podendo causar um novo colapso nessa circulação. Vamos agora às principais notícias da COP27, a 27ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas que acontece no Egito. Representantes de mais de 190 países e entidades da sociedade civil de todo o mundo estão reunidos na cidade litorânea de Sharm el-Sheikh, no Egito, para discutir as ações de combate à crise global do clima. A abertura da conferência foi marcada pelo alerta do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. Estamos no caminho para o inferno climático, disse ele. De acordo com o relatório da Organização Meteorológica Mundial, apontado por Guterres, os últimos 8 anos foram os mais quentes da história, desde que os registros começaram. Entre os temas principais dessa edição da conferência está o Fundo Climático, que estabelece repasses financeiros das nações ricas para os países em desenvolvimento, como forma de garantir a proteção das populações mais vulneráveis aos eventos climáticos extremos. Essa é a primeira vez que o Fundo para Perdas e Danos entra na agenda oficial de debates. Em um encontro com jovens na segunda-feira, o presidente francês Emmanuel Macron cobrou ação por parte dos Estados Unidos e China e disse que até agora somente os países europeus têm pagado a conta das emissões de gases de efeito estufa. De le massacrer fiscalement, qu'est-ce qu'il fera à la seconde? As expectativas nos primeiros dias da Conferência para o Clima também ficaram em torno da participação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, prevista para a próxima semana. A ida de Lula acena para uma nova direção da política ambiental brasileira e deverá ser acompanhada de perto pela comunidade internacional. A ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, chegou ao Egito na última quinta-feira e defendeu a contribuição dos Estados Unidos em investimentos para o Fundo Amazônia, que tem por finalidade captar doações para prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento. A ativista Greta Thunberg não participará da COP27. A sueca, que ficou conhecida por mobilizar jovens em todo o mundo em greves pelo clima, no movimento conhecido como Fridays for Future, disse estar pronta para passar o bastão na luta contra as mudanças climáticas. A primeira semana da COP27 também teve pronunciamentos importantes, como o do primeiro-ministro do país insular Tuvalu, famoso pelo vídeo gravado dentro da água e enviado no ano passado para a COP26. O premier fez um apelo por um tratado de não proliferação de combustíveis fósseis. O aquecimento dos mares está começando a engolir nossas terras centímetro por centímetro, disse na cúpula da ONU. It's getting too hot.
A fala do primeiro-ministro de Tuvalu é reforçada por um grupo de mais de 70 países emergentes e em desenvolvimento, exceto a China, que tem liderado as pressões por investimentos em ações de combate e adaptação dos efeitos das alterações do clima, além de pagamentos por prejuízos. De acordo com o relatório solicitado pela presidência da COP27, serão necessários mais de 2 trilhões de dólares por ano para que isso aconteça. E veja logo mais no Repórter Eco especial da COP27. Conheça o sistema chamado mercado de carbono, um dos temas de destaque na Conferência da ONU sobre o Clima. Um dos temas em debate na Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas é o mercado de carbono. O Brasil deve implementar esse sistema de compensação de carbono ou gases que intensificam o efeito estufa. As empresas que ainda não atingiram suas metas de redução podem comprar créditos de carbono ou investir, por exemplo, em projetos de reflorestamento. Presente na atmosfera, no mar, nos rios, no solo, nas nossas células, em todos os seres vivos. Essencial para a vida. Mas, diante das mudanças climáticas, o carbono preocupa. Se ao invés de usarmos energias limpas como a solar e a eólica, queimamos derivados do petróleo como gasolina e diesel e usamos carvão, a concentração de CO2, combinação do carbono com oxigênio, aumenta na atmosfera e bloqueia a saída do calor. É o que chamamos de aquecimento global. Já as florestas e outros tipos de vegetação absorvem gás carbônico para crescer e, por meio da fotossíntese, elas ainda liberam oxigênio e melhoram a qualidade do ar. O CO2, também liberado durante as queimadas, e o metano, liberado pelos rebanhos, intensificam esse efeito estufa. Por conta disso, estamos vivendo os chamados eventos extremos, secas severas, chuvas torrenciais e ciclones, entre outros. Segundo cientistas, é preciso agir rápido. Para combater a emergência climática, países se reúnem periodicamente em conferências promovidas pela ONU. Eles tentam estabelecer acordos para reduzir as emissões dos gases. Você pode ter ouvido falar do Acordo de Paris de 2015, mas antes disso, durante a Rio 92, no Rio de Janeiro, já se falava na criação de um mercado de carbono. As emissões de países, empresas, setores como o de energia e até dos indivíduos passam a ser calculadas. Por exemplo, ao fazer uma viagem de avião, quantas toneladas de CO2 eu lancei na atmosfera? E se elas são evitadas, podem ser negociadas no mercado financeiro, viram créditos de carbono. Se um país emite muitos gases, pode comprar as reduções de emissões de outro país que emite pouco. Tem empresas ou entidades que vão reduzir isso através de uma transição energética, substituindo a energia fóssil do petróleo, carvão, ou podem ser atividades que são ligadas ao uso do solo. Eu vou recuperar uma área degradada com reflorestamento, tá? Então eu vou capturar carbono, ou eu tenho já uma área florestal que eu quero mantê-la intacta, então, mas ela está ameaçada de desmatamento. Então são projetos que estão se propondo a reduzir o nível de desmatamento. E por último tem da agricultura. A agricultura e a agropecuária, né, em geral, ela gera muito metano. Então, elas têm como capturar carbono no solo, reduzir as emissões de metano dos rebanhos. Com esse sistema de comércio, você consegue transferir escala e tecnologia para algumas atividades que não fariam essas reduções se não tivesse essa remuneração, e você permite que as empresas também tenham um menor custo para atingir as suas metas.
A lei de 2009, que instituiu a Política Nacional de Mudança do Clima, já previa a criação do mercado brasileiro de créditos de carbono, como acontece em muitos países. O assunto vem sendo debatido com vários setores da sociedade durante a tramitação de um projeto de lei na Câmara dos Deputados. Mas no fim de maio de 2022, o presidente Jair Bolsonaro lançou um decreto na tentativa de regulamentar o tema. Para cientistas e ambientalistas, um decreto cria insegurança jurídica e afasta investidores. O indicado é ter uma lei. Ele não cria um mercado de carbono, nem regulamenta um mercado de carbono. O governo anuncia esse mercado de carbono como sendo um potencial do Brasil exportar, de ser o maior fornecedor mundial de créditos de carbono, sendo que o Brasil hoje tem uma meta internacional que a gente critica bastante, que não é suficiente. Ele está numa trajetória de aumento de emissões e se coloca muito mais numa posição de comprador de créditos do que de fornecedor desses créditos para o mercado mundial. Como ter um sistema de mercado de carbono se a gente ainda não conseguiu resolver o problema de desmatamento ilegal? Eu acho que sem isso o Brasil não será uma economia do futuro, uma economia de baixo carbono. E veja a seguir, aqui no Repórter Eco Especial da COP27. Investir em fontes renováveis de energia é urgente e necessário para conter o aquecimento do planeta. E a equipe da Rede Observatório do Clima analisa as negociações que acontecem na Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas. A ONU pede aos países que dobrem o fornecimento de energia limpa até 2030. A substituição dos combustíveis fósseis por fontes renováveis de energia é urgente para conter o aumento da temperatura global e também para dar autonomia e independência às nações vítimas dos países produtores que fazem uso político dos combustíveis, como acontece na guerra da Rússia contra a Ucrânia. Entre as principais fontes de emissão de gases de efeito estufa estão o desmatamento de florestas tropicais como a Amazônia e a queima de combustíveis fósseis, petróleo, carvão mineral e gás natural. A combustão move indústrias, a frota de veículos, caminhões, ônibus e aviões e produz energia elétrica por meio das usinas termoelétricas. A COP27, Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, realizada no Egito, debate as metas pactuadas pelos países para a redução de emissões de gases de efeito estufa, em especial o CO2. Um caminho que passa necessariamente pela transição dos combustíveis fósseis para fontes de energia limpa, como a solar, a energia do vento, das marés e das águas dos rios. Mas o maior encontro sobre o tema mudanças climáticas acontece num contexto de guerra, o que pode impactar os resultados. A guerra da Rússia contra a Ucrânia comprova a grande dependência que países da União Europeia ainda têm dos combustíveis fósseis. Eles estão agora vulneráveis. Cada vez mais fica claro que a dependência de combustíveis fósseis, principalmente derivados de petróleo ou gás natural, isso pode ser um problema muito sério, porque são fontes que estão sujeitas a condições geopolíticas nem sempre controláveis. Então, é muito melhor para os países não só garantirem as suas metas, mas garantirem também a sua independência energética, buscarem nas fontes alternativas como energia eólica e energia solar recursos para suprir as suas necessidades, porque aí
esses países vão quebrando essa dependência de outras nações fornecedoras desses combustíveis fósseis. Pedro Luiz Cortes, professor titular do Instituto de Energia e Ambiente da USP, reforça que a redução de emissões depende cada vez mais da adoção de fontes renováveis, mas acredita que os países terão de recuar nas metas por causa dos cortes no fornecimento de gás natural pela Rússia. O combustível fóssil, que emite menos que o petróleo, foi o escolhido pela Europa para fazer a transição de fontes de energia. Mas a verdade é que, durante essa COP, o uso do gás como um combustível de transição, ele deverá ser revisto, e eu acredito, inclusive, que as próprias metas da União Europeia elas sejam repactuadas em função da impossibilidade de usar o gás natural como um combustível de transição. Então, nós devemos ver aí uma discussão grande de adoção de fontes sustentáveis, né, como energia solar, energia eólica, com maior intensidade, mas é claro que isso não acontece tão rapidamente. Então, pode ser que a Europa busque adiar um pouco as metas pactuadas no ano passado, a fim de se adequar a esse novo contexto geopolítico. Ao contrário dos países europeus obrigados a recuar por causa da guerra, o Brasil, segundo o professor, não faz investimento de peso em energia limpa porque não é prioridade deste governo. Qual é a sua análise sobre a matriz energética brasileira? As energias limpas já ocupam um espaço importante ou temos chão pela frente? Nós temos aí dois cenários, né? Um é que ainda há muito o que perseguir em termos de energia renovável, mas a verdade é que a energia eólica ela vem crescendo muito ao longo dos últimos anos, e eu particularmente acredito que dentro de 10, 15 anos, o potencial eólico instalado seja equivalente ao das termoelétricas. Então, embora o crescimento das fontes sustentáveis, como energia solar, principalmente o microgerador doméstico e a energia eólica, isso tenha se intensificado ao longo dos últimos anos, também, por outro lado, o uso das termoelétricas tem se mostrado cada vez mais intensivo. Quais os caminhos possíveis para aumentar a adoção de fontes renováveis? Isso depende da elaboração de uma política pública e do engajamento do governo federal nesse sentido, né? O que nós temos visto no atual governo é, na verdade, uma priorização da geração termoelétrica, provavelmente por conta, né, das pressões que as empresas têm em relação a esse tipo de geração. Verdade é também que vem crescendo o uso das energias renováveis, energia eólica. A microgeração solar tem batido recordes esse ano, né? Isso em decorrência dos preços elevados da energia elétrica, preço esse que deve ser ainda maior em 2023. Então, assim, existe um movimento da sociedade em relação à adoção de energias de fontes renováveis. Agora, é claro que o governo tem que ter uma participação mais ativa, mas o que a gente tem visto, né, no atual mandato é um caminho contrário. Nós estamos verificando um favorecimento, né, da adoção de termoelétricas, da construção de novas termoelétricas, quando os recursos necessários eles poderiam ser priorizados na geração eólica e na geração solar em larga escala. O que esperar da COP27? Eu fico muito atento e muito curioso com o desenrolar dessa COP, para ver exatamente qual será o caminho que nós vamos tomar em função de todo esse contexto internacional de elevação do preço do petróleo, elevação do preço de gás, corte de suprimento de gás para a Europa, né? Busca de alternativas em função dessas fontes de energia, né? O petróleo e o gás, terem um contexto geopolítico muito, muito sério, e constantemente isso ocorre, né? Desde a década de 70, das duas crises do petróleo, nós verificamos o uso do petróleo como arma política, e agora nós temos também o gás sendo usado como arma política.
A equipe da rede de ONGs Observatório do Clima acompanha a COP27 e faz uma análise sobre os principais debates para conter a crise climática mundial. Aqui no Egito, finalmente começaram as negociações propriamente ditas. Não que elas tenham trazido muitas novidades ou tiveram grandes avanços. A gente tem alguns países já colocando propostas sobre a mesa na área de financiamento e na área de mitigação, que são as promessas de cortes de emissões que precisam ser feitas pelos países. Ainda nós estamos numa água muito morna, ninguém falou muito sobre o assunto. Não existe, na verdade, nada concreto sobre isso. É só o começo da conferência e ela tem que avançar principalmente nesses dois assuntos. Mitigação, como que a gente reduz a emissão de gases pelos países e também um pacote de financiamento. Junto com tudo isso daí, nós temos fatos ocorrendo no Brasil. Enquanto as negociações estão no início aqui, a bancada ruralista dentro do Congresso Nacional tenta aproveitar o fim de feira do governo Bolsonaro para passar a boiada e aprovar uma série de propostas de produtos legislativos que facilitam a vida do criminoso ambiental. Quer dizer, enquanto o mundo discute como enfrentar o aquecimento global, no Brasil, infelizmente, alguns parlamentares tentam aprovar projetos que aumentam o problema ambiental do planeta. E a gente espera também aqui na COP a chegada do presidente Lula, que deve vir na segunda semana de conferência. É uma visita muito aguardada, ele foi convidado pelo presidente da COP e pelo presidente egípcio também. A visita dele aqui, a própria eleição dele representa, é o que todos esperam, um virar de página no que foi o governo Bolsonaro para recolocar o Brasil do lado certo da história, do lado correto da agenda de clima. O Repórter Eco fica hoje por aqui. No próximo programa você confere os principais resultados da COP27, a Conferência das Nações Unidas sobre o Clima, que acontece no Egito até 18 de novembro. Até lá!